Oi, gente, tudo bem? Estamos eu e Keller aqui de novo. Oi, Keller. Oi, Nath. Ei, a gente veio falando nos últimos vídeos sobre lutos, né? Sobre diversos lutos. E uma das coisas que sempre ficou presente nesses vídeos é que os lutos eles vão acontecer durante a vida. O luto, para além do luto, quando se morre alguém, existem diversos lutos, lutos de profissão, lutos de relações. E uma das coisas que a gente estava discutindo é a transição para a adolescência. Quando a gente está falando da transição para a adolescência, a gente também está falando de alguns lutos, né, Keller? É, Exatamente. Aí a gente está pensando em trazer esse assunto da transição infância, adolescência, pensar um pouco a adolescência, de como a psicanálise pensa isso um pouquinho, e é isso. Keller, fala um pouquinho para gente desses lutos todos que a gente estava pensando. Pois é, né? A gente entra, né, na adolescência e é muito difícil a gente parar e pensar, porque automaticamente a gente quer lembrar a nossa adolescência como foi, né? E por mais que eu tenha lembrança da minha adolescência, é uma adolescência que aconteceu numa outra época, num outro contexto. Então, eu não tenho como tratar o meu filho adolescente hoje da mesma forma que aconteceu comigo na minha adolescência, se é que eu lembro da minha adolescência, porque geralmente a gente não lembra totalmente, né? Então a gente começa falando, como a Natasha falou, sobre os lutos, que eles acontecem na adolescência. Que lutos são esses? Eu vou citar três e aí nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro luto é o luto pelo corpo infantil. O segundo luto é o luto pelo papel e pela identidade infantil. E o terceiro luto é o luto pelos pais da infância. Natasha, você fala um pouquinho para a gente sobre o luto do corpo infantil? Sim, tem o luto do corpo infantil. O Freud mesmo, ele vai falar naquela época de. Ele sempre traz a questão da sexualidade infantil e ele vai falar de, por exemplo, a sexualidade entrar nesse período de latência e que ela vai entrar em ebulição de algum modo quando a gente vai para a adolescência, né? Inclusive por uma questão biológica, hormonal. Então, muitas coisas, muitas modificações vão acontecer no corpo. Por exemplo, os meninos têm aquele momento da voz engrossar e dos primeiros pelos de barba. E as meninas também vai começar a ter pelo corporal e todo mundo vai ficar muito confuso sobre o que está acontecendo. Aí, às vezes, um amigo vai comentar, ou tem uma amiga que já tem seios, a outra não tem na mesma idade. A questão da menarca, que é a primeira menstruação. Tudo isso vai acontecer, e às vezes acontece tão de repente que a criança fica em luto, ela fica percebendo o corpo dela como era, como é o corpo dela agora e como ela vai lidar com esse corpo que vai passar por um processo de mudança, né? Essa mudança ela vai se dar ao longo da adolescência até ela estabilizar ali no início da vida adulta. Tudo isso é um processo, e é um processo que é vivido com muita intensidade, né? Inclusive, quando a gente entra na adolescência, uma característica também é tudo ser muito intenso. A gente vai sentir tudo com muita intensidade. Alegria, raiva, vergonha, começa a ter muita vergonha, e vergonha dos pais, vergonha de falar alguma coisa na frente dos amigos, tudo isso, né? Então, um primeiro luto muito perceptível, ao meu ver, é esse luto corporal. O meu corpo estava se comportando de um jeito que eu entendia até então. De repente, ele se rebela, ele se revolta e começa a acontecer uma série de transformações. Tem uma série que eu gosto muito, é uma animação que fala muito desse momento de transição que chama Big Mouth. Tem na Netflix. Eu adoro, assim. É muito interessante, Keller, porque não sei se você já viu essa animação, Não vi. que tem um momento que são vários, tem meninos, meninas e tal, e estão lá vivendo a vida deles, de repente surge um monstro. Cada pessoa vai ter o seu monstro, que é o monstro da puberdade. E aí eles são realmente monstruosos, peludos, e eles são muito boca suja, e eles são intensos, é um grande caos. Além do monstro, existe, por exemplo, uma figura que é um gato muito gordo, muito grande, que deita em cima das pessoas, que é o gato da melancolia, o gato da depressão, que deita em cima e a pessoa fica recolhida. E tem um momento também, quando uma das meninas vai ter a primeira menstruação, que a monstra da puberdade dela, nossa, taca fogo na casa, assim.
assim, é uma coisa, é tudo muito intenso. Então, eu acho que essa série ajuda muito a gente a perceber esse momento como uma transformação muito grande. Quando a gente está falando de lutos, a gente está falando também de transformações muito grandes, né? Que é quando algo deixa de existir e a gente tem que transformar isso em outra coisa, né? Então, eu acho que um primeiro momento, um primeiro luto que a gente pode pensar é esse luto do corpo infantil. E aí E, tem a questão da identidade. Pode falar, Keller. e aí, pensando um pouquinho, né, Nath, nesse luto infantil, do corpo infantil, a gente pode pensar assim, né? Não trazendo para as palavras técnicas, mas vamos pensar numa linha de crescimento. A gente tem a criança, e aí depois tem um intervalinho aqui antes de chegar na adolescência, né? Então, quando está lá a criança, o bebê ainda bem pequeno, né, abaixo dos 5 anos, é aquele momento que a criança coloca muita mãozinha, né? Ele está ali se descobrindo, ele tem sensações no corpo, e através dessas sensações ele vai colocar a mão, ele vai se explorar ali, né? E aí tem esse intervalo que onde ele dá uma apaziguada ali. Bom, já descobriu o que, que eu tinha e apaziguou um pouquinho. E aí, quando chega na adolescência, tudo isso que eu sentia, eu começo a sentir, como você disse, com muito mais intensidade. E o pior de tudo, na adolescência eu não posso pôr a mão, né? Eu estou Uhum, na rua, ou então eu vejo uma menina, eu tenho, né, tenho alguma sensação, eu vejo um menino, eu tenho uma sensação que eu já não posso mais explorar como eu explorava lá na minha infância. Então, isso também é uma questão para os adolescentes com relação ao corpo. Então, antes eu podia fazer, né? E agora eu já não posso mais, né? Onde que eu vou fazer? Onde que eu vou me conhecer? Onde eu vou explorar o meu corpo? Né? Então, isso uhum. também é uma questão para os adolescentes. E aí, o outro luto, né? Acho que eu posso entrar no próximo, Nath? O outro luto que a gente trouxe é o luto pelo papel e pela identidade infantil. O que que é isso? O próprio adolescente, ele precisa aceitar que ele vai ter que sair de uma total dependência para uma independência, mas que isso não vai ser gratuito, né? Isso vai vir com responsabilidade. Então, esse é um ponto muito importante que os pais precisam ir ajudando os filhos na independência para que, quando chegar esse momento, seja um pouco mais leve, né? Porque quanto mais educação dependente os pais vão dar para os filhos, esse processo na adolescência vai ser cada vez mais difícil, né? Por questão de comodidade, se eu tenho tudo feito, eu não quero fazer, né? E por questão de que, de repente, eles vão passar a ter que fazer, né? Então, a gente vê aí, de repente, a pessoa vai estudar em outra cidade, e aí precisa tomar conta de uma casa sozinha e não sabe fazer nada, né? Então, quanto mais os pais trabalhar essa independência dos filhos, esse luto pode ser minimizado, não que ele deixe de existir, porque nunca vai deixar de existir, né? Porque eu saio daquele cômodo de que eu não tenho responsabilidade nenhuma e vou para uma situação onde eu tenho responsabilidade. Então ele sempre vai existir, mas os pais podem ajudar muito para que isso minimize um pouco, né? E aí o próximo luto é o luto pelos pais da infância. E aí, Nath, o que, que você fala